Vamos agora falar um pouco do Lula. Um pouco não, outra parte do nosso programa dedicada ao outro candidato, o Lula. Ele marcou uma coletiva, é sempre um momento solene coletivas, né? A gente perdeu um pouco essa noção desse formalismo, mas ele vem sendo respeitado ao longo das décadas. Uma entrevista coletiva, o Lula de gravata ali, evidentemente ressaltando o que ele gostaria que fosse lá fora, ele já tem essa imagem lá fora em boa medida. Por contraste, né? Por contraste, ele tem essa imagem que ele pretende preservar de ser alguém preocupado com os grandes problemas internacionais e ouvido sobre grandes problemas internacionais. Um deles que ele abordou hoje, nessa coletiva aos colegas da imprensa estrangeira, se refere à Venezuela. Confira na reportagem de Adriana de Luca. O dia de campanha do candidato do PT foi reservado a uma coletiva de imprensa a jornalistas estrangeiros. O encontro aconteceu neste hotel que fica na região central de São Paulo. Na entrevista, Lula criticou a atual relação do Brasil com o resto do mundo e disse que o país tem potencial para voltar a ter protagonismo internacional. O petista afirmou ainda que, se eleito, a questão climática será prioridade e defendeu uma nova governança mundial para tratar do tema. O ex-presidente também tratou da guerra na Ucrânia, dizendo que pode tentar mediar uma solução para o conflito e criticou o atual papel da ONU, que, segundo ele, está enfraquecida por relações geopolíticas antigas entre as nações. A ONU precisa ser reformulada porque ela precisa ter mais força para evitar que esses conflitos se prolonguem. Eu digo sempre o seguinte, a ONU ela teve força de criar o Estado de Israel, mas ela não tem força de criar o Estado palestino. A gente vive com conflito porque enfraqueceu, a geopolítica mudou. Portanto, era preciso que tivesse mais gente no Conselho de Segurança Nacional da ONU. Lula falou ainda sobre a Venezuela e defendeu a alternância de poder no país vizinho. Eu gostaria de desejar para a Venezuela o que eu quero para o Brasil. Eu quero que as eleições sejam sempre mais livres, sejam menos, que se acate o resultado. Eu defendo a alternância de poder, não apenas para mim, eu defendo para a Venezuela também, eu defendo para todos os países. Eu não tenho presidente insubstituível. O ex-presidente afirmou que, se for eleito, pretende rediscutir o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, fechado em 2019. Eu acho que negociação tem que ser uma coisa em que todos ganhem. Não pode ser um acordo que um ganha e o outro não ganhe. O que nós queremos na discussão com a Europa é não abrir mão do desejo, ou melhor, do desejo não, é não abrir mão do nosso interesse de nos reindustrializar. Para o especialista da CNN em relações internacionais, o discurso de Lula à imprensa estrangeira demonstra o foco do candidato na política externa. Foi importante porque a percepção externa sobre o Brasil é muito negativa. São temas que o atual governo deixou para um segundo plano. Então, até aí, ele quis mostrar, eu acho, um contraste com a política externa do atual governo. Lorival Santana, que bom ter você aqui, ainda que seja remoto, né? Participando do WW. Lorival, você sentiu esse foco em política externa e qual, ouvindo Lula? Bem, não sinto um foco, né? Existem contradições no discurso que são, em parte, contradições ideológicas, né? Quando fala da democracia na Venezuela e, por outro lado, quando fala da relação entre o Mercosul e a União Europeia, fala que o Brasil não pode abrir mão do interesse de se industrializar, ou seja, daí a ideia de rever esse acordo para proteger a indústria nacional. O discurso mais consistente, na minha visão, foi o em relação ao meio ambiente. Esse foi mais claro e mais contrastante em relação ao atual governo, ao atual presidente, né? Ele disse algo que os analistas dizem, que o agronegócio diz também, que não é preciso cortar nenhuma árvore para produzir mais soja, mais cana-de-açúcar, mais carne e assim por diante.
e isso é um fato, né? E falou em reforçar a Polícia Federal e os outros órgãos de fiscalização que foram enfraquecidos para conter o desmatamento na Amazônia. E com relação a isso, ele tem credenciais perante o mundo, porque entre 2005 e 2012, de fato, o desmatamento da Amazônia diminuiu em razão das políticas adotadas no governo dele, né? Também falou dos indígenas, que são os que preservam a floresta e que é algo também que nós que conhecemos a Amazônia sabemos que é verdadeiro. Thaís, a partir do que o Lorival descreveu como os principais pontos que ele destacou no que o Lula tinha a dizer hoje sobre política externa, parece bem claro que ele conhece o que se gostaria que fosse dito lá fora. Sim, William, por que isso? Porque, paralelamente à campanha presidencial aqui no Brasil, há um trabalho da equipe do ex-presidente Lula dessa conversa com a comunidade internacional. O ex-presidente já teve uma série de encontros com embaixadores de diversos países, justamente para isso, para tentar se reposicionar o Brasil. Essa é uma expressão que eu tenho ouvido bastante. Há um trabalho não só interno, mas há um trabalho para fora, para falar para fora, para meio que tentar cobrir um vácuo que se houve, né, que o Brasil deixou nesse período em relação à comunidade internacional. Hoje, durante essa coletiva à imprensa, em determinado momento, falando para uma jornalista chinesa, ele destacou bastante a relação do Brasil com a China, que a gente sabe que foi um dos pontos de maior conflito do governo Jair Bolsonaro, principalmente na gestão de Ernesto Araújo, na questão da vacinação também, da compra das vacinas. Então, há um entendimento e a campanha do ex-presidente Lula tem sim recebido e ouvido o que o mundo quer saber, o que o mundo quer ouvir. Raquel, você ia falar? No contraste com o Bolsonaro, ele cresce muito. Sobretudo no William? ambiente. Sobretudo na questão ambiental. Assim, conversando com a equipe dele, que cuida dessa área, me parece uma política externa muito parecida com o que a gente viu em 2003. Ele gosta de repetir, né, como diz o Celso Amorim, ativa e altiva, mas tem alguns pontos diferentes que estão adaptados para a nova realidade de hoje. Primeiro, a questão ambiental está no topo das preocupações deles. Todos eles falam disso, de uma forma de você usar a Amazônia para aumentar o nosso capital internacional, e eu acho também que está um pouco no centro da política econômica. O Lula acha que ele vai melhorar a credibilidade do Brasil, que isso vai atrair capitais e vai deixar tudo mais fácil para ele internamente. Então, é uma questão assim, bem importante. E o segundo destaque que eles dão é para a questão da paz mundial. Não que ele seja, ele fala levemente isso, mas pudesse ser ali um interlocutor entre a Rússia e a Ucrânia. Eles dizem, olha, se a gente disser isso, vai dizer que é muita pretensão nossa. Mas eles acreditam sim que o Lula pode atuar, por exemplo, conversando com a China para que a China interfira mais. A política externa do Lula teve uma série de críticas lá em 2003. É bom que a gente lembre disso, né? De ser muito anti-americana, de se afastar dos europeus, os dois principais mercados. Mas em contraposição ao Bolsonaro, que é considerado quase que um pária internacional, ele cresce muito. Política externa do PT? Eu acho que vai ser diferente. O grande debate hoje na campanha do PT é você fazer a mesma política externa do Celso Amorim, ou você atualizar essa política externa, ou fazer uma outra política externa. E pelo que eu tenho sentido, está entre esse caminho adaptar e mudar. Isso significa o quê? Questão climática, claro, evidentemente. Segundo, um posicionamento mais claro, tentar ser um ponto de equilíbrio nesse conflito Estados Unidos e China. Terceiro, política Sul-Sul, do Celso Amorim, revitalizada, acho difícil.
Quarto, Conselho de Segurança na ONU vai continuar insistindo numa vaga do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, que eu tenho ouvido, é que não, é que é preciso... Mas é o que ele disse hoje que ele queria. Exatamente. Por quê? Porque dentro o Celso Amorim fica ali muito próximo nessa área, domina e controla os debates, mas eu tenho sentido que dentro da campanha tem muita gente que acha que você precisa de uma outra agenda, que você não precisa ficar 8 anos defendendo o Conselho de Segurança da ONU, coisa que os 5 países não darão para o Brasil, porque não querem dar, então é uma perda de tempo. Ir para tudo quanto é país do mundo, abrir embaixada em tudo quanto é país do mundo, já ouvi gente criticando esse formato e migrando para uma política que seja focada no meio ambiente, não necessariamente colocar um Itamarateca, né, que a gente chama, mas que é quem é de carreira na diplomacia, colocar alguém de fora, né? Já ouvi Marina, já ouvi Aloysio Nunes, ou seja, fazer uma outra política. Não vejo muita... Acho que ali é o Lula fazendo ali, defendendo o legado, mas eu acho que também não está claro, pelo que eu tenho ouvido dentro do PT, o que seria essa política externa, a não ser meio ambiente, certamente, mas tem muita gente defendendo uma revisão da era Celso Amorim. Caio, eu acho que pode ser que eles não optem por dar tanta ênfase à política sul-sul, mas o PT jamais vai deixar de dar uma relevância forte ao Mercosul, à América do Sul, à relação com a África. Isso aí está na história e na base do partido. Eu não vejo isso acontecendo. Ele até fala disso hoje durante a coletiva. Ele cita a relação com a África, a relação de voltar a fortalecer a relação América do Sul. Só um detalhe, como ele quis, e talvez tenha sido mais um material de produção para a campanha na televisão, ele inicia a fala dele, antes de abrir as perguntas, fazendo referência à morte de Bruno e Dom. Então, foi um recado não só para dentro, mas também bastante claro para mostrar as diferenças com o atual presidente. Deixa eu aproveitar o Lorival, que está quietinho. Eu tenho dificuldade de entrar quando é assim. Não, grita, senão você fica aí. Se não acaba o programa, você fica aí assistindo. Eu vou tirar você dessa situação. Eu não Lorival. sei gritar. Lorival, deixa eu ampliar a nossa conversa para uma questão mais abrangente. Quer dizer, toda postura de política externa anti alguma coisa é burra por definição. Então, o anti-americanismo é uma estupidez, assim como o anti-chinês, ou anti-russo, ou anti-europeu, ou anti-globalista, ou anti o que você quiser, é burro por definição. Mas está lá no DNA, em boa parte de políticas externas dos governos do PT, esse anti-americanismo que vem até um pouco arraigado, de formação universitária, não sei, da nossa época talvez, não conseguiram superar isso. Quando a gente olha para a visão da política internacional do Lula, a gente é obrigado a se perguntar em que mundo que ele vive. Quando ele faz uma afirmação como essa, as Nações Unidas tiveram força para formar o Estado de Israel, mas não tem para formar o Estado palestino, é uma afirmação objetivamente falsa do começo ao fim. Ela é tão burra que nem errada ela é. Em segundo lugar, quando ele afirma há muitas guerras porque as Nações Unidas não têm força, a gente se pergunta qual é o retrato, qual é a visão de mundo da situação internacional que o Lula tem. Quer dizer, todo governante, ainda mais de um país como o Brasil, que a gente pode criticar o nosso país à vontade, mas é um país com certo peso nas relações internacionais, tem uma ideia como é que a ordem internacional funciona. Você conseguiu saber qual é a do Lula? Ele não entende como o mundo funciona, não tem familiaridade com os temas da geopolítica, tanto que ele fala o Conselho de Segurança Nacional da ONU, não é nacional por definição. Não aprendeu com os erros dele quando, por exemplo, ele tentou intermediar um acordo nuclear para o Irã junto com o presidente Erdogan da Turquia, foi ridicularizado pela ingenuidade com que ele conduziu aquilo, apenas seguindo os interesses do Irã naquele episódio, demonstrou que não entendia o que estava em disputa. Depois, a sucessora que ele indicou propôs uma negociação com o Estado Islâmico, algo realmente totalmente
só quem realmente não sabe o que é o Estado Islâmico que pode propor isso. E agora, por último, ele fez declarações de que poderia, num boteco, decidir a questão da guerra da Ucrânia, colocar todo mundo para conversar. São visões infantis, ingênuas, ele realmente não entende desses assuntos e quem está do lado dele está tão enviesado ideologicamente que também não consegue fazer uma análise racional, pertinente, útil e, sobretudo, que tem a ver com o papel do Brasil. Eles não entendem o lugar do Brasil no mundo, William. Lourival, muito obrigado, sempre bem-vindo. Boa noite para você. Thaís, querida, obrigado. Boa noite. Raquel, boa noite. Caio, boa noite.